Bom dia, hoje é 30 de setembro. Faça o cabeçalho no caderno com capricho, coloque o nome da escola, a data de hoje. Faça o antecessor e o sucessor do número 273, antecessor 272, sucessor 274. Represente a quantia no ábaco, duas centenas, sete dezenas e três unidades. Por extenso, 273. Número romano, 2 Cs, 1 L, 2 X e 3 Is. Hoje vocês tiveram aula de Educação Física e vamos dar continuidade na apostila de Matemática. Se cada quadrinho da atividade anterior representasse 10 anos, isso significaria que a unidade equivaleria a quantos meses? Então, para saber a quantidade, era só multiplicar 10 por 12 meses. Então, nós teríamos a quantidade de 120 meses. Eu achei esse negócio de anos, meses, semanas que fosse fácil demais. Será que para aprender horas, minutos, segundos ficará mais difícil ainda? Se for em relógio digital, todo mundo aprende rapidinho. Eu vou pedir um desses para meu pai. O relógio através do tempo. O relógio foi criado em uma época muito distante, quando os homens sentiram a necessidade de descobrir um sistema que pudesse medir as horas. Os nossos ancestrais, mais primitivos, só tinham conhecimento do dia e da noite, ignorando completamente o correr das horas, dos meses e dos anos. Com a evolução da sociedade, as pessoas sentiram necessidade de estabelecer um tempo para o que se fazia e começaram a surgir invenções de aparelhos que mediam esse tempo. Os primeiros relógios construídos e usados pelo homem foram os relógios de sol. Consistiam em um obelisco que, iluminado pelo sol ou pela lua, projetava uma sombra que se movia com o passar das horas. Entre os seus ponteiros, entre seus pontos, inicial e final, havia um espaço que o homem fracionou, dividiu, criando a divisão do tempo. Partindo do Sol como referência natural em função dos dias e da noite, os relógios de sol foram acompanhados por outros bastante diferentes. Alguns utilizavam o escoar de líquidos, areia ou a queima de fluidos, até que enfim chegamos aos dispositivos mecânicos. Outros modelos de relógio de sol. Então, olha a diversidade dos relógios de antigamente, os primeiros relógios. Na busca da previsão da medida de tempo, o homem foi aperfeiçoando, criando novos tipos de relógio. Então, tem o relógio d'água, relógio de areia, ampulheta, e mais adiante os relógios mecânicos. Vamos ver como surgiram. O primeiro relógio mecânico conhecido teria sido fabricado em 1386 por Henri de Vicq, encomendado pelo rei da França. Entretanto, ele foi instalado na Catedral de Salisbury, na Inglaterra. Esse relógio pesa 200 quilos. Então, esse seria o primeiro relógio. Com o passar dos anos, surgiram os relógios mecânicos de bolso. E o mais recentemente, os relógios de pulso, primeiramente o mecânico e então o digital. E hoje em dia, usamos os celulares para saber as horas. Então, olha que interessante os primeiros relógios. Número 1. Complete. Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Um mês, ele pode ter 4 ou 5 semanas. E também pode ter 28 dias, 29, 30 ou 31 dias. Uma semana tem 7 dias. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto, 60 segundos.
O professor de matemática tem 42 anos. Isso significa que ele já viveu quantos meses? Para vocês saberem quantos meses, vocês vão pegar 42 e multiplicar por 12. Vocês vão chegar na quantia de meses. Depois, para saber quantos dias, vocês vão pegar 365 dias, que é equivalente a um ano, e multiplicar por 42. É dessa forma que vocês vão saber quantos dias já foi vivido. Quando forem armar a conta, não esqueça de número embaixo de número e capriche na letra. Número 3. Anitta tem 8 anos e o seu tio mais novo tem o triplo de sua idade. Então, quantos anos ele tem? Lembrando que triplo é 3 vezes mais. Então, é só pegar a idade e multiplicar por 3. Número 1. Complete a tabela com os horários solicitados. Use a abreviação H para hora e min para minutos. Atividade. Levanta, dorme, almoça, janta, brinca e estuda. Horário em que você realiza essas atividades. Então, vocês vão colocar o horário e os minutos. Então, por exemplo, se você acorda às 6h30, se você levanta, né, 6h30, você vai colocar 6H 30 min, que seria a hora e os minutos. Dessa forma, não é para ter espaço entre os números nem as letras. Que horas que você dorme? Por exemplo, 21 horas. Você vai colocar 21H. Essa atividade é de acordo com as atividades que vocês fazem. Número 2. E na escola, quais são os horários de entrada? Então, entrada, 7 horas. Recreio, 9h30. Saída, 11h55. Calcule quantas horas você fica na escola. Então, está escrito, eu entro às 7 horas, em ponto, né? Saio às 11h55. Quantas horas vocês ficam na escola? Então, vocês vão completar esse espaço. Na escola em que Eugênio estuda, o horário de entrada é 7 horas. Pinte a borda do relógio que está marcando esse horário. Então, a borda é o contorno do relógio. Lembrando que o ponteirinho marca a hora e o ponteiro maior, minutos. Número 5. Todos os dias, Éder vai para a escolinha de futebol e fica treinando das 14 até as 15h30. Mostre nos relógios o horário de início e do final do treino. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o ponteiro nos dois relógios. No primeiro relógio, 14 horas, e no segundo relógio, 15h30. Então, lembrando que quando vocês forem fazer o ponteiro maior, ele vai marcar os minutos. Então, para ser 14 horas em ponto, ele tem que estar na reta do 12. E o ponteiro menor, que marca hora, ele vai ter que indicar a reta do 2. Tá tortinho aqui porque é com o mouse. Mas tem que ser desse jeito. Menor indicando 2 para marcar 2 horas. E o maior indicando o 12. Depois vocês vão ter que fazer 15h30. Então, o menor vai estar indicando o 3 e o maior indicando o 6. Ele vai marcar metade, o 30, que é o meia hora. Qual é a duração do treino do Éder? Então, ele fica no treino durante 1h e 30 minutos. O ônibus que leva a Laís à escola passa no ponto todos os dias 6h30. Ontem, ele atrasou 15 minutos. A que horas o ônibus passou?
Bem simples essa. Professor, vou ser sincera. Eu ainda tenho muita dificuldade para saber horas e minutos. É mesmo, tem ponteiro grande, ponteiro pequeno, esse monte de ponteiro dentro do relógio. E para complicar, tem gente falando em 13, 14, 15 horas. O que é isso? Vamos esclarecer todas essas dúvidas conhecendo cada parte do relógio e descobrindo suas funções. Observe o relógio de sua classe e liste o que você vê nele. Se sua classe não tiver um relógio, utilize este. A classe tem, e inclusive é igualzinho esse. Então, o que vocês vão anotar? Que ele tem uma moldura preta, os números de 1 a 12, com 4 tracinhos entre eles, 2 ponteiros pretos e um ponteiro vermelho. O ponteiro menor marca a hora, o ponteiro maior marca os minutos e o ponteiro vermelho marca os segundos. Respondendo, qual é a função do ponteiro menor no relógio? Então, ele vai marcar a hora. Qual é a função do ponteiro maior? Vai marcar os minutos. E o vermelho? Vai marcar os segundos. Então, é só prestar atenção no que foi escrito na parte de cima e responder a parte de baixo. De acordo com essas descobertas sobre os ponteiros, que horas são nesse relógio? Então, ponteiro menor marca a hora, está indicando 10. O maior marca minutos, está indicando 10 minutos. Então, 10 horas e 10 minutos. Se for contar os segundos, tem como também. Daí é só contar cada risquinho desse. Então, vocês vão chegar no total de 10 horas, 10 minutos e 27 segundos. Qual dos ponteiros anda mais rápido e por quê? O ponteiro que anda mais rápido é o ponteiro vermelho. E por quê? Porque ele marca os segundos. O que acontece quando o ponteiro vermelho dá uma volta completa no relógio? Quando ele dá essa volta completa de 60 segundos, vai se passar 1 minuto. E o ponteirão ele vai andar um tracinho. O que acontece com o ponteiro menor quando o ponteiro que marca os minutos dá uma volta completa no relógio? Então, o ponteiro menor que marca as horas, ele chega ao próximo número, pois já passaram 60 minutos. Então, vai ter se passado 1 hora. Sendo assim, quando o ponteiro maior fizer a volta completa, este relógio marcará. Então, vocês vão ter como base o relógio de cima. Quando esse ponteiro aqui, ele der a volta completa, ele vai marcar a hora aqui de baixo. Ele vai estar nessa posição, então ele vai estar marcando que horas. O que significam os traços que ficam entre os números? Esses traços marcam os minutos, que tem 1 hora, então tem 60 minutos. Se o dia e a noite têm 24 horas, por que o relógio só possui números de 1 a 12? Então, a contagem das horas começa meia-noite, ou 0 hora. A partir de então, conta-se como está no relógio. 1 hora, 2 horas, 3 horas, até chegar em 12 horas, ou meio-dia. Depois do meio-dia, a contagem segue normalmente 13 horas, que será 1 hora da tarde, 14 horas, 2 horas da tarde, até chegar em 0 hora novamente. Então, passando do meio-dia, que é 12 horas, a gente diz 13 horas, em vez de 1 hora. Agora eu entendi. Então, leiam com atenção, caprichem na letra e mãos à obra.